Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, sábado da 26ª semana do Tempo Comum, celebramos a memória de São Francisco de Assis e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. Na primeira parte do Santo Evangelho que meditamos hoje, São Lucas relata o episódio em que os discípulos estão voltando da missão que Jesus confiou a eles. Na ocasião em que meditávamos sobre a convocação dos discípulos, acentuei alguns aspectos importantes e relevantes, aspectos fundamentais, que são determinantes para garantir o êxito da missão. Da parte de Jesus, coube a convocação, a capacitação e o envio. E da parte dos discípulos, cabe a fidelidade, a obediência e a confiança na providência de Deus. Esses pontos garantem o sucesso da missão. Hoje, os discípulos voltam da missão, entusiasmados, e dentre as razões do entusiasmo deles está o fato de que até os demônios os obedeceram por causa do nome de Jesus. Porém, Jesus, diante dessa euforia, os alerta dizendo que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, ou seja, ele viu a derrota do diabo e seus anjos apóstatas, e é claro que ao nome de Jesus eles os obedeceriam. Nada e ninguém está acima de Deus, e Jesus também os alerta em relação ao que deve de fato alegrar os seus corações. A alegria do céu, a alegria de saber que foram considerados dignos para o reino dos céus, porque santificaram o nome de Deus entre os homens com o testemunho que deram na missão. Jesus deixa claro também que se os demônios os obedeceram, é porque ele deu poder a eles para isso, para vencer o maligno, e devem tomar sempre cuidado com a soberba, porque para compreender essas coisas precisam ter um coração puro, um coração na graça de Deus. Por isso as coisas do céu foram reveladas a eles, porque tinham humildade suficiente para compreender. Jesus é o exemplo perfeito de humildade. Tudo foi entregue a eles pelo Pai, e mesmo na dignidade de sua natureza divina, assumiu a nossa condição humana e mesmo sem ter pecado, tomou sobre si o jugo do pecado, que é a morte, para nos salvar.
E Jesus conclui dizendo: felizes sois vós, porque, por conta da vossa humildade, seus olhos conseguem enxergar a ação de Deus em suas vidas. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos ter um coração de criança para acolher a palavra de Deus e que ela dê fruto em nossa vida e nos projete para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.